Tu sabes, eu sei. Foi dado na escola vezes sem conta. Ainda assim, sabemos tão pouco. Como a vida nas naus, por exemplo. Que período histórico foi este? É preciso mesmo dizer? É inegável. Não houve época histórica com maior impacto na cultura e gastronomia portuguesa. Imagina um mundo sem a pimenta preta, um pastel de nata sem o açúcar, um filme sem pipocas. Pela primeira vez, Portugal teve o mundo ao seu alcance. Uma globalização, se o quiser chamar. Eis os tempos gloriosos, decididamente marcantes, mas claro, houve custos. A vida a bordo poderia ter sido uma primeira classe na Emirates, mas não foi. Onde aqueles míticos cruzeiros que partem do Terreiro do Paço, mas não foi. Primeiramente, de que se trata este biscoito que se fala tanto? O biscoito naval, também conhecido pelo nome de bolacha do mar, era nada mais que pão duro, cozido 2 ou mais vezes para espantar qualquer género de umidade. Aliás, o nome biscoito vem do latim bis e coctus, que significa cozido 2 vezes. Ora, a ideia é que eliminando a umidade, tiraria a hipótese da bolachinha se deteriorar com o passar dos meses. Sendo uma fonte de carboidratos, o estudo indica que cada tripulante terá recebido 400 gramas desta iguaria por dia. Quando se estragava, fazia-se uma papa, chamada calandra, que muitos não demonstravam o apetite para comer. A coroa garantia a ração básica, podendo contar com o biscoito, a água e o vinho. Além disso, também era fornecida alguma carne e peixes salgados e leguminosas. Tudo que fosse extra ficava por conta própria. E o que se comia, afinal? Como dito, carne devidamente preservada, optando, porém, por alimentos frescos. Como tal, as naus e as caravelas levavam animais vivos suficientes para que houvesse carne durante os primeiros tempos de viagem. O peixe era um alimento adorado, apesar da pesca ser pouco frequente. Ela acontecia, no entanto. O Cabo da Boa Esperança era, por exemplo, um lugar fértil para se pescar. Calhava bem por vezes por motivos religiosos. Cebolas e alhos eram levados, porque para além de serem um pilar de um bom refogado, contêm propriedades antibacterianas e antifúngicas, ajudando, ainda que pouco fosse, para a saúde da tripulação. Os ovos eram conservados em sal ou cinzas. Havia barris de queijo, amêndoas, mostarda, ameixas secas, figos secos, grão de bico, feijão, lentilhas, arroz e frutas em conserva. O vinagre era visto como um ótimo recurso para limpar os navios e mascarar o sabor da água contaminada. Um facto curioso, mas nem por isso menos precário, é que as condições climáticas neste tipo de viagens eram diversas, passando do 8 para 80. Sentia-se tanto calor que há relatos de azeite, mel e manteiga a ferver, ou até presuntos e carne apodrecida e contaminadas. Passava-se, portanto, frio que certos alimentos congelavam. As especiarias trazidas das viagens ao Oriente desempenhavam um papel importante porque não só melhoravam o sabor dos alimentos, como também tinham propriedades benéficas para a saúde. Os oficiais eram, por norma, quem usufruíam delas e geralmente em ocasiões especiais. O ato de cozinhar era desafiante, visto que os pratos eram preparados em fogões improvisados no convés, se as condições climáticas o permitissem. Caso contrário, eram ingeridas frias. O corpo humano contém até 65% de água. O cérebro, 75%. É indiscutível. A água é indispensável para todos nós. É dada, no entanto, como garantida. Apesar da abundante água salgada que rodeava as naus, a água potável própria para consumo era um bem raro. Para já, ela era armazenada em túneis de madeira ou tanques, locais extremamente inapropriados para a sua preservação, visto que se deixava infectar facilmente por bactérias. Para se beber era necessário apertar o nariz para disfarçar o sabor. Se alguém não desejasse beber, poderia vender a sua parte, isto em boas condições porque era frequente a água acabar de vez. Para remediar o problema, as embarcações carregavam grandes quantidades de vinho, que além de substituir a água contaminada, servia de uma fonte de calorias. Era geralmente diluído com água numa proporção de 1:3, bebida esta de nome caldeira, vinho aguado ou vinho cortado.
Era comum ser dado cerca de 1 litro desta mistura por dia a cada marinheiro. Em algumas viagens, particularmente nas rotas para o Oriente, os portugueses transportavam água ardente. Consumiam ou usavam-na para fins medicinais. Já o famigerado Vasco da Gama teve uma experiência nada agradável com a gestão de água durante a sua viagem à Índia. Segundo os registros no seu diário de bordo, a tripulação foi forçada a racionar menos de 1 litro de água por pessoa diariamente e em alguns momentos da viagem. A escassez foi também ao ponto de ser necessária a recolha de água da chuva ou a procura de água ao longo das paragens. Sabes o que mais te vai deixar água na boca? Se isto já não é o suficiente, não te preocupes. Há mais. A qualidade dos alimentos a bordo não era muito boa. Piorava, contudo, com a infestação de ratos e de baratas. Caso calhasse haver algum imprevisto, como tempestades ou algum problema com a embarcação ou o piloto, os tripulantes ficavam sem o comer. Isto, combinado com o enjoo frequente e a mudança de clima constante, não há sistema imunitário que resistisse. Ouço falar muito no escorbuto, uma doença causada pela deficiência da vitamina C, que conta com sintomas como cansaço excessivo, perda de dentes e erupções na pele. Muitos tripulantes da viagem de retorno de Vasco da Gama, por exemplo, foram alvos deste mal, culminando na morte de cerca de 30 homens em apenas 3 meses. Pela falta de homens para navegar 3 navios, a nau São Rafael foi queimada. Em algumas naus, a solução passava, claro, pelas frutas secas e compota de marmelo. Era também temido o paludismo, a cólera, a diarreia, a sífilis, as febres em geral e todo um coquetel infinito de patologias. Na nau de São Paulo é constatado que quase a totalidade dos tripulantes adoeceu com febres altas. Entretanto, descobriram a causa do problema. A carne salgada assada que comiam estava apodrecida e o vinho quase em vinagre. Foi consensual, passaram todos a comer apenas peixe fresco. E adivinha só? As melhorias foram visíveis. O que podia contribuir por tudo é, claro, a falta de higiene. Como mencionado, a água era pouca e o banho não era certamente uma prioridade. Um bem-aja aos piolhos e aos percevejos que fizeram das cabeças dos tripulantes ótimos lares. Na generalidade, a higiene dos portugueses não era na altura motivo de orgulho. Temos o insólito caso da princesa Santa Joana, que chegou a usar a mesma camisa durante meses, acabando por atrair uma quantidade impressionante de piolhos. Pode nem ser verdade, mas traduz os hábitos gerais do povo português na altura. Além das doenças e do cotidiano precário, a fome atingia fortemente, carregando infelizmente muitos ao repouso eterno. Coisas impensáveis chegaram a ser ingeridas, como sola de sapato, papel, coiros de baú, cartas de marear, animais em avançada fase de composição, água do mar, a própria urina, ratos e até mesmo carne humana. Infelizmente, a vida nas naus refletiu o estado da nação, que vivia em pobreza e com tão pouco a receber. Em relação aos tratamentos dos doentes a bordo havia pouco a fazer. Os médicos ou físicos membros do clero e principalmente os barbeiros responsabilizavam-se pelo tratamento dos tripulantes, passando pela eliminação de fluidos tidos como nocivos. O tratamento de eleição era a sangria, que apesar de ser um ótimo coquetel, não era bebida pelos pacientes. Tratava-se nada mais da retirada de sangue, sendo um método terapêutico fundamentado pela teoria dos humores. Sabias que há relatos de tripulantes que foram sangrados tantas vezes que acabaram por ficar sem sangue? Além disso, este procedimento era visto como um negócio lucrativo. Caso alguém esticasse o pernil, o que era frequente, o seu corpo era geralmente lançado ao mar, de modo a evitar a propagação de doenças e o mau cheiro. Se de gente importante se tratasse, poderia até retirar as entranhas e levá-las para Portugal para serem sepultadas. Experiência grotesca, sem intenções de a repetir, claro. Prometeram-me refeições com vista para o mar, mas de pouco desfrutei devido ao vendaval que ali se pôs. Pedi a senha do Wi-Fi e de pouco me adiantara perguntando que coisa era aquela e onde é que se podia colocar. Lá me meteram a fazer um exercício de braços, o que foi de veras a experiência mais interativa. Serviram-me shots de um coquetel amarelo, o que bebi numa só golada. Tive sede e pedi por água. Não é que serviram o mesmo coquetel?
Ouvi que serviam sangrias, o que recusei, claro, tendo cortar um açúcar. Pratos gourmet com antipasto fedorento, será que quanto mais fedorento melhor? Com o vinho nem se deram ao trabalho de o decantar. Tive a infelicidade de enjoar. Deve ter sido do vinho. Disponibilizaram um curso de culinária, mas de pouco aprendi se não manusearam um fogão rudimentar. Colegas de excursão mal trajados e fétidos. Sem serviço de banho. Não repito. Quando se fala em história de Portugal, é impensável não mencionar nas expedições marítimas, nos descobrimentos, se o quiser chamar. Encontra-se repleta de histórias que ficaram pelo mar, lendas que foram esquecidas e modos de comer que foram felizmente abandonados. Quem ia para o mar tinha fraca possibilidade de voltar. E quem voltava vinha apto para a vida na terra melhor que nunca.